Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então, antes de a gente dar continuidade ao nosso estudo de funções, vamos ver aqui, retomar alguns conceitos sobre domínio e imagem de uma função para a gente concluir essa parte introdutória. Então, a gente simboliza em geral uma função de A em B, onde A é o domínio e B é o contradomínio. Isso daí a gente já discutiu na outra aula. Então, temos aqui dois elementos importantes de uma função, que é o domínio da função, que é definido como sendo o maior conjunto, que a gente vai chamar no caso de D de F, que no caso aqui é igual a A. Então, é o maior conjunto para o qual a função F tenha sentido, ou para o qual a função F exista. Certo? Depois a gente vai ver alguns exemplos para caracterizar o domínio da função em uma função qualquer. Bom, e um outro elemento importante é a imagem da função. A imagem da função é o conjunto que a gente vai denotar por IM de F, que é o conjunto de valores que a função toma, certo? Esse conjunto imagem, ele é um subconjunto do contradomínio, que no nosso caso é o conjunto B. Então aqui F de A em B, o conjunto A é o domínio, o conjunto B é o contradomínio, e dentro do contradomínio a gente tem a imagem, certo? Bom, então vamos ver alguns exemplos. Bom, pessoal, a gente já viu na outra aula um exemplo dessa função. Então, a função tem esse domínio e o contradomínio é o conjunto dos reais. E a regra que gera essa função é dada por f de x igual a 2x. Este exemplo a gente já viu na aula passada. Bom, então vamos lá. Então, como a gente já viu como funciona o gráfico dessa função e tudo mais. Bom, mas vamos falar a respeito do domínio. Então, o domínio, muitas vezes, ele pode vir dado já no enunciado do problema, como neste caso. Então, aqui a gente tem uma função, certo? Que tem um domínio sendo o intervalo de 0 a 4, fechado em 0 e fechado em 4. E o contradomínio como sendo o conjunto dos reais. O que é o contradomínio? É o conjunto onde a função vai tomar valores. Ela vai tomar alguns valores lá dentro do conjunto dos reais. O conjunto de valores que a função toma é chamado de imagem, certo? Então, neste caso, o domínio desta função já é dado. Então, o domínio, neste caso aqui, o D de F, é o intervalo fechado de 0 a 4. Certo? Então, esta função ela só vai existir neste intervalo. Para valores menores do que 0 ou maiores do que 4, essa função não existe. Certo? Por quê? Por que essa... Fala, professor, mas eu posso substituir o x por 5? Pode, mas aqui para esta função você não pode. Porque, como a gente sabe, o domínio é o conjunto dos valores de x que a gente vai atribuir para a função. E neste caso, os nossos valores para x só estão no intervalo de 0 a 4 para esta função. A gente poderia colocar um outro domínio para essa função para colocar outros valores para x. Mas neste caso, o domínio é o intervalo fechado 0 a 4. Bom, o contradomínio é o próprio conjunto dos reais, né, que não tem, já está visualizado. Sempre o contradomínio, nosso curso de cálculo, vai ser sempre o conjunto dos números reais. Bom, e aí temos a imagem. A imagem é um subconjunto do contradomínio. E a gente já viu também que para todos os valores de x que a gente atribui para a função, os valores que a função vai tomar vão estar todos no intervalo fechado de 0 a 8. Certo? Bom, então, domínio e imagem de uma função dado dessa forma. Vamos ver agora um outro exemplo onde o domínio não é dado explicitamente, como neste caso. Bom, e aqui temos um outro exemplo, né? Determinar o domínio é a imagem da função dada por f de x igual a 1 sobre x. Bom, neste caso, o problema ele só dá a regra que gera a função, certo? Lembra-se lá da nossa definição. Uma função f é uma regra que associa cada elemento do domínio a um elemento do contradomínio. Bom, então neste caso só é dada a regra da nossa função. E aí a gente precisa determinar o domínio e a imagem dessa função.
Aqui já não é dado f que vai no domínio, no contradomínio. Não é dado, aqui só é dada a regra. Bom, e aí como que funciona? Vamos observar a regra dada, que é 1 dividido por x. Nós sabemos que não podemos dividir um número por zero, certo? Isso daí a gente sabe que se a gente for dividir alguma coisa por zero, a gente vai chegar a uma indeterminação. Então aqui a gente já vai ter que não podemos substituir o x por zero, ou seja, o zero ele não vai estar no domínio da nossa função. Observe que qualquer outro valor a gente pode atribuir. A gente pode atribuir a x valores negativos, valores positivos, fração, raiz, etc. O único valor para x que não podemos atribuir é x igual a zero. E neste caso, o domínio desta função, o domínio vai ser dado t de f, eu vou escrever de uma outra forma, como sendo todo x que pertence aos reais, tal que x é diferente de zero. Então eu posso denotar o meu domínio dessa forma, certo? Nem sempre precisa ser na notação de intervalo ou simbolizado como reais, alguma coisa assim. Pode ser escrito dessa forma também. Então o que vai ser o nosso domínio? Vai ser o conjunto formado por todos os x que pertencem aos números reais, de modo que x tem que ser diferente de zero. E isso, né, nos garante que essa função vai fazer sentido, ela vai existir para todos os valores x reais, com exceção de x igual a zero. Bom, uma outra forma da gente simbolizar este domínio, como a gente já viu anteriormente, no estudo de conjuntos numéricos, é o conjunto R com um asterisco. E aí indica que a gente está considerando o domínio sendo todos os números reais menos o zero, certo? Então essa é uma outra forma de a gente obter o domínio de uma função. Bom, e a imagem? Claramente a imagem está relacionada ao domínio da função, que é um subconjunto do contradomínio, que contém todos os valores y igual a f de x, de modo que x pertence ao domínio, certo? Bom, a gente observa que o 1 é positivo. Se o x for negativo, todos os valores de fx são negativos, certo? Que a gente vai ter 1 dividido por um número negativo. Se o x for positivo, a gente vai ter ali os números positivos. O único valor que a função não vai tomar é o zero. Por qualquer valor que a gente atribuir a x aqui, com exceção do zero, este 1 sobre x nunca vai ser zero. Então, da mesma forma, a nossa imagem ela vai ser formada por todos os reais, que não é igual ao zero. Então, o domínio e a imagem, neste caso, formado por todos os reais menos o zero. Todos os reais não nulos. Bom, vamos ver aí um exemplo, um terceiro exemplo, para a gente determinar o domínio da função. Vamos só estabelecer o domínio, a imagem fica relacionada ao domínio. Bom, neste caso, a gente tem a mesma situação, né? Vamos estabelecer o domínio da função dada por f de x igual a raiz quadrada de x mais 1. Bom, o que a gente precisa saber para estabelecer o domínio de uma função? Observar se a função tem alguma restrição. O que seriam essas restrições? Seriam, deixa eu estabelecer aqui algumas restrições, algumas. Por exemplo, se a gente tiver uma função do tipo que tenha dividido por alguma coisa que envolve x, ou seja, o x está no denominador. Aqui a gente vai ter restrição. Por quê? Porque o x está variando. Ele pode assumir alguns valores, inclusive o zero. Só que como o x está no denominador, ou seja, a gente está dividindo por x, o x não pode ser zero. Então aqui a gente tem uma restrição. Uma outra restrição, se é uma função do tipo raiz quadrada, ou raiz com radical par. Certo? Se for raiz cúbica, não tem tanto problema, mas se for raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, aí tem que tomar cuidado. Então, eu vou estabelecer aqui um ax mais b, um tipo de função. Bom, na função raiz quadrada a gente tem uma restrição, porque assim como a gente tinha na divisão, que o número de baixo tinha que ser diferente de zero, na raiz quadrada, o número que está dentro da raiz tem que ser maior do que ou igual a zero.
Por quê? Porque se ele for negativo, o número que está dentro da raiz quadrada, se for negativo, por exemplo, menos 1, isso daqui é um número imaginário, certo? Seria o nosso i. Bom, e a gente não quer isso, e aí a gente tem uma restrição para a raiz quadrada, certo? Que o número que está dentro da raiz quadrada tem que ser maior do que ou igual a zero. Então, ax mais b tem que ser maior do que ou igual a zero. Então, esta é a condição de existência para uma função do tipo raiz quadrada. Existem outras restrições, como por exemplo a função logaritmo, que a gente não viu ainda, a gente vai ver. Função logaritmo de x, por exemplo, ela tem uma restrição, a gente vai ver depois. Então, toda vez que a gente vai estabelecer o domínio de uma função, a gente tem que verificar se essa função tem algumas restrições na sua regra. Então, vamos voltar ao nosso exemplo. Bom, então voltando ao nosso exemplo aqui, vamos estabelecer a nossa condição de existência para essa função. Isso para estabelecer o domínio, para a gente determinar o domínio. Então, condição de existência. Devíamos ter feito isso no exemplo anterior, mas... Então, qual que vai ser a condição de existência para essa função? Então, a gente sabe que o número que está dentro da raiz quadrada não pode ser negativo. Ou seja, ele pode ser igual a zero ou maior do que zero. Então, a condição de existência nesse caso é de que x mais 1 seja maior do que ou igual a zero. E a gente vai estabelecer o nosso domínio a partir dessa desigualdade. Certo? Então, esta é a condição de existência. Para que essa função exista, x mais 1 tem que ser maior do que ou igual a zero. Então, neste caso, a gente já pode estabelecer o nosso domínio. Então, vamos escrever o domínio dessa forma. Então, df, que é o domínio da função f, vai ser dado por todos os x que pertencem aos reais, de tal forma que x mais 1 é maior do que ou igual a zero. Pronto, está estabelecido o nosso domínio, certo? Bom, poderíamos simplificar, colocar x maior que ou igual a menos 1. Não há tanta necessidade. Escrever o domínio dessa forma, está beleza. Certo? Bom, pessoal, vamos ver aqui agora algumas das principais funções elementares. As funções que a gente vai ter que lidar no desenvolver de quase todos os cursos de cálculo. Certo? Cálculo 1, 2, 3, numérico, etc. Bom, então a primeira dessas funções elementares é a função constante. A função constante, dada dessa forma, e definida por f de x igual a c, onde c é um número real. C é uma constante. Então, a regra de associação dessa função é f de x igual a c, onde c é uma constante. Imagina que c seja igual a 3, por exemplo. Bom, neste caso, a gente tem o gráfico da função constante. Então, o gráfico de toda função constante sempre vai ser uma reta horizontal, passando no eixo y em y igual a c, que é o valor da constante. Então, imagina se c fosse igual a 3, a gente ia ter uma reta horizontal, certo? Paralela ao eixo x, cortando o eixo y exatamente em y igual a 3, certo? Esse é o gráfico da nossa função constante. Bom, e aí fica evidente alguns elementos da nossa função constante. A gente observa que o domínio dessa função vai ser o conjunto de todos os reais, certo? Porque aqui neste caso, a constante c, ela não depende do valor x. Então não importa para qual valor x que a gente atribua para a função, sempre vai gerar o valor c, certo? E aí a gente não tem restrição nenhuma. Bom, a imagem dessa função é o conjunto de valores que a função toma. Os valores que a função toma vão ser só um, que é o y igual a c. E neste caso, a imagem é um conjunto unitário, cujo único elemento é o número real c. E aí a gente pode observar outras características, outras propriedades da função. Como, por exemplo, é uma função par. Se a gente substituir, a gente verifica facilmente a igualdade que f de menos x é igual ao f de x. Certo? Substituir o x por menos x não vai alterar nada, vai continuar a mesma função. Então é uma função par e é uma função limitada. Certo? Aqui no eixo y, essa função não vai para cima nem para baixo, ela permanece constante. Então é uma função par e limitada. Então essa é a nossa função constante.
Bom, outra função elementar é a função identidade. Então, é uma função com domínio real contra o domínio real e é definida por f de x igual a x. Temos a nossa função identidade, certo? F de x igual a x. Bom, o gráfico dessa função ele forma a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, aqui no primeiro quadrante a gente tem a bissetriz, que vai ser essa reta aqui. Ela faz um ângulo de 45 graus aqui com o eixo x e com o eixo y, certo? E no quadrante 3, né, a gente tem a bissetriz também. Então, a bissetriz dos quadrantes ímpares, a gente tem o gráfico da nossa função identidade. Vemos também as características dessa função, certo? O domínio já está estabelecido ali, o domínio dessa função é todos os reais. A imagem dessa função, todos os reais, aqui vai gerar todo o eixo y. Então, a imagem de f é igual aos reais também. Neste caso, a gente verifica que esta é uma função ímpar, porque o f de menos x é igual ao menos f de x, e não é uma função limitada. Ela só vai ser uma função limitada se a gente limitar o domínio, certo? Se eu colocar o domínio como sendo um intervalo fechado, aí a gente vai limitar a função, certo? Então, essas são algumas características da nossa função identidade. Bom, nossa próxima função elementar é a função afim. A função afim, né? Domínio real contra o domínio real. É uma função definida pela regra da forma ax mais b, certo? Onde a e b são números reais e a é diferente de zero, certo? Então a gente coloca a restrição aqui de que a é diferente de zero, essa constante aqui. Porque se a for igual a zero, a gente vai ter a função identidade, que é a nossa primeira função elementar. Então, vamos supor que a é diferente de zero. Bom, e aí a gente tem a nossa função afim. Observe que tanto a função constante quanto a função identidade são casos particulares da função afim. A função constante é quando a é igual a zero, e a função afim é quando a é igual a 1 e o b é igual a zero. Bom, a nossa função afim, vamos ver sobre o gráfico. O gráfico de uma função afim, ele pode ser tanto crescente, desta forma. Este caso acontece quando o valor de a é maior do que zero, certo? A gente tem a função afim crescente. E aí, a gente tem o intercepto no eixo y como sendo b, e o intercepto no eixo x como sendo menos b dividido por a, certo? E aí, por isso que a é diferente de zero, então a gente pode escrever o menos b dividido por a. E no caso do a ser menor do que zero, se o valor negativo, a gente tem o gráfico da função afim como decrescente, certo? O intercepto y é o mesmo b e o intercepto x é o mesmo menos b sobre a, certo? Bom, então é o gráfico da nossa função afim. E aí a gente consegue perceber algumas características que o domínio todos os reais, ou seja, não tem uma restrição aqui. Por exemplo, não existe divisão, raiz quadrada, então a gente não tem restrição. No caso da paridade, dessa função ser par ou ímpar, isso vai depender do valor de b. Porque se o b for diferente de zero, essa função ela não pode ser par e nem ímpar, certo? Agora, se o b for igual a zero, a gente vai ter o caso similar à nossa função identidade, que é uma função ímpar, certo? Bom, né? A imagem, a não ser que a gente faça uma restrição para o domínio, a imagem é o conjunto de todos os reais, certo? Então aí a gente começa a ver as características das nossas funções elementares. Bom, pessoal, então agora a gente tem uma outra função que é a função quadrática, ou função polinomial de segundo grau, certo? O pessoal geralmente costuma chamar de função de segundo grau, mas né, função não tem grau. Tem grau é um polinômio, então função quadrática ou função polinomial de segundo grau. Bom, essa função aqui ela já é bem conhecida, não na forma de função, mas né, pode ser conhecida na forma de equação também. Que né, quando a gente vai determinar os zeros dessa função, o que a gente faz é resolver pelo Bhaskara, que a gente determina o x1, o x2, etc.
Bom, então é uma função definida dessa forma, ax² mais bx mais c, onde a é diferente de zero, certo? Então, novamente, essa constante a ela tem que ser diferente de zero. Por quê? Primeiro, se ela for igual a zero, a gente vai ter uma função afim, certo? Então, vamos imaginar que o a seja diferente de zero. Bom, a respeito do gráfico de uma função quadrática, eu não vou entrar em estudo muito aprofundado, mas eu acredito que vocês devem se lembrar, certo? Então, toda função quadrática vai gerar um gráfico chamado parábola. Bom, e a forma que essa parábola vai tomar, isso vai depender de alguns fatores, como por exemplo o valor de A. Se ele for positivo, a gente vai ter uma parábola com concavidade voltada para cima. Se o A for negativo, a gente tem uma parábola com concavidade voltada para baixo. Outras características é o valor do delta. Né? O delta lá que a gente gera lá na formulazinha de Bhaskara, que é o B ao quadrado menos 4AC. Bom, o que o delta vai ter a ver com isso? O delta vai ter a ver com isso quando for ocorrer os interceptos aqui no eixo x. Porque se o delta for maior do que zero, isso vai indicar que esta função ela vai ter duas raízes. Né? Ou a equação ax² mais bx mais c igual a zero vai ter duas raízes. Ou a função vai ter dois zeros. Isso vai gerar dois interceptos da parábola com o eixo x. Um na primeira raiz, x1, e outro na segunda raiz, x2. Certo? Se o delta for igual a zero, a gente vai ter uma raiz só. Vai ter um intercepto da parábola com o eixo x. Ou seja, a parábola vai tangenciar o eixo x. E se o delta for menor do que zero, a gente não tem raiz real. A gente vai ter as raízes complexas. Ou imaginárias, como preferir. E aí, a parábola ela não vai encostar o eixo x. É como se a gente tivesse uma parábola aqui, ó, que não vai encostar o eixo x, certo? Isso daqui eu estou fazendo considerando o A positivo. Se o A fosse negativo, a gente teria uma parábola com cavidade voltada para baixo, certo? E aí vale as mesmas situações. Delta maior do que zero, dois interceptos. Delta igual a zero, apenas tangencia em um ponto, que é a raiz dupla. Né? E se o delta é negativo, né, a parábola não encosta no eixo x, a gente vai ter raiz imaginária. Bom, então essa é a nossa função quadrática. E observem que o domínio, a não ser que a gente restrinja o domínio, né, a função quadrática ela não tem restrição nenhuma. A gente pode atribuir a função qualquer valor de x, certo? E aí, como a gente já sabe, a imagem está intimamente relacionada com o domínio da função. Bom, pessoal, e para generalizar as funções anteriores que a gente viu, a gente tem a função polinomial, certo? Que é uma função que o domínio é real, a não ser que a gente coloque restrição. Então, o domínio real e contra o domínio real. Bom, uma função polinomial na forma geral ela é dada dessa forma. ANx elevado a n mais AN menos 1 x elevado a n menos 1, assim por diante, até A1 vezes x mais A0. Bom, estes números AN, AN menos 1, AN menos 2, A1, etc. até o A0, eles são chamados de coeficientes da nossa função polinomial. São números constantes, são números reais. Né? O AN poderia ser 2, o AN menos 1 poderia ser menos 5 e assim por diante. E o número n ele é um número natural. Então a gente tem a nossa função polinomial. A gente observa que a função quadrática, que a gente viu anteriormente, é um caso particular da função polinomial, que é o caso quando n igual a 2. Se o n é igual a 2, a gente tem a nossa função polinomial de segundo grau, conhecido como função quadrática. Então a gente teria isso daqui. Se o n é igual a 2, então x mais a0. Onde A2 é o A, A1 é o B e o A0 é o C. Certo? A gente tem um caso particular. A função afim também é um caso particular da função polinomial, que é no caso onde n é igual a 1. E aí, se o n é igual a 1, a gente tem A1 x mais A0, onde o A1 é o A e o A0 é o B. A função identidade, a função constante também são casos particulares, como eu já havia comentado. Bom, então, basicamente, o estudo do cálculo
a gente estuda, em algum momento a gente vai estudar as propriedades de uma função polinomial, certo? Bom, então esta é uma função polinomial escrita na sua forma genérica. Bom, agora uma outra função elementar é a função chamada de função recíproca, que é a função definida com domínio sendo todos os reais não nulos, certo? Então, ó, observe que tem um asterisco aqui em cima do R dos reais. Então isso indica que a gente está tirando o número zero do conjunto dos reais. Então é a função com domínio dos reais não nulo contra o domínio real. Contra o domínio real. A imagem é os reais não nulos, como a gente viu nos exemplos lá no comecinho. Bom, e essa função recíproca é definida por 1 dividido por x, certo? E aí a gente já viu, falou, ó, o x não pode ser zero. Essa função não toma o valor igual a zero, ou seja, para nenhum valor de x, essa função é zero, certo? Então, a gente já viu algumas situações aí para essa função. Bom, o gráfico desta função é chamado de hipérbole equilátera. A gente vai ter duas hipérboles equiláteras aqui, nos quadrantes ímpares do plano cartesiano. Bom, o gráfico diz o seguinte, que à medida que os valores de x crescem, os valores de f de x vão ser cada vez menores, certo? Coloca o x igual a 10. Se o x é igual a 10, a gente vai ter 1 dividido por 10, que isso vai dar 0,1. Então imagina se o x é 10 aqui, ó. X 10. Se o x é 10, isso daqui vai gerar um valor de y lá bem pequenininho, vai ser o 0,1. Se o x é 1000, o f de x vai ser 0,001, vai ser um número menor ainda. E quando o x está cada vez mais próximo de zero, os valores de f de x crescem, né, vão crescendo cada vez mais. A mesma coisa acontece no lado esquerdo aqui, só que com valores negativos. Quando o x decresce, quando o x é um número muito grande com valor negativo, o f de x vai ser um número próximo de zero negativo também, na parte negativa. E quando o x é próximo de zero na parte negativa, os f de x vão ser muito grandes com sinal negativo, certo? Então, é o gráfico aí da nossa função recíproca. E aí a gente observa as características, né, que a gente já viu nos outros casos. O domínio, todos os reais não nulos, certo? A gente vai pegar todos os reais e tirar o zero, porque se o x é igual a zero, a função não faz sentido. A imagem, como a gente viu anteriormente, também todos os reais não nulos. Isso significa que para nenhum valor de x, este caso aqui, o f de x vai ser zero. É uma função ímpar, porque o f de menos x é o menos f de x. E, a não ser que a gente faça uma restrição a mais no domínio, não é uma função limitada. Certo? Então essa é a nossa função recíproca. Essa função aqui, pessoal, ela é muito importante, principalmente quando a gente vai estudar limites, derivadas, integrais, certo? Então essa aqui é uma função muito importante, principalmente a representação do domínio e a representação gráfica. Outras informações a respeito dessa função, a gente vai ter aí conforme a gente for desenvolvendo o estudo do cálculo, como o estudo de limites e derivadas, certo? Bom, uma outra função elementar importante é a função módulo. Então, a função módulo é uma função com domínio real contra o domínio real, definida por f de x igual a módulo de x. E aí o módulo de x vem da definição de módulo que a gente viu lá anteriormente, de módulo de número real, que é x, né, o módulo de x é igual a x, se x é maior do que ou igual a zero. Ou seja, o módulo de um número real x vai ser o próprio x, o número que está dentro do módulo, se esse número for positivo ou igual a zero. E o módulo de número x vai ser menos todo o número que está dentro do módulo, se aquele número lá for negativo, certo? E aí a gente tem o gráfico dessa função. Então, se o x é maior do que ou igual a zero, a gente tem uma função identidade aqui, que é a bissetriz do quadrante 1. Se o x é menor do que zero, a gente vai ter a bissetriz do quadrante par, do quadrante 2. E aí a gente tem o gráfico da nossa função módulo, certo? Observe que ele é um pouco semelhante, ele lembra um pouco o gráfico de uma parábola, certo? Muitas vezes a gente pode fazer uma analogia aí para obter o gráfico de uma função módulo.
Isso porque a gente viu lá das propriedades do módulo que um módulo de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado, certo? Bom, mas então aí está o desenho da função módulo, dado dessa forma. E só uma observação, pessoal, todas essas funções que estou apresentando para vocês, elas podem ter algumas variações. Por exemplo, a função módulo poderia ser módulo de x mais 1. Aí as coisas já mudam, né? Aqui a definição vai mudar, vai ser x mais 1 se x mais 1 é maior que ou igual a zero. Vai ser menos x mais 1 se x mais 1 é menor que zero. E aí o gráfico ele vai dar uma pequena deslocada aqui para a esquerda. Certo? Mas isso daí a gente pode verificar facilmente aí fazendo um exemplo. Bom, e aí a respeito da função módulo, a gente tem as propriedades, o domínio real, imagem real, né? Na verdade a imagem aqui neste caso aqui vai ser sempre maior do que igual a zero, vai ser o R+, certo? Então aqui a gente tem o domínio dessa função como sendo os reais, a imagem dessa função vai ser o R+, é o R com o maisinho aqui, que indica somente os números reais positivos. Ou seja, o conjunto de valores que essa função vai tomar vai ser sempre maior do que igual a zero. Que é exatamente o caso onde a gente viu lá nas propriedades de módulo. Que o módulo de número x é sempre maior do que igual a zero. Ele nunca é negativo, certo? Ou seja, por mais que o x seja negativo, por exemplo, se o x for menos 7, quando a gente toma módulo de menos 7, ele fica positivo, certo? Então, não importa o valor de x que a gente atribua para essa função, ele nunca vai vir para baixo. Sempre vai ficar para cima, porque vai ser sempre positivo. Bom, agora a gente tem aqui a função exponencial, né, que é uma função com domínio real e imagem real também, e é definida por f de x igual a elevado a x, onde A é um número real diferente de 1, certo? Na nossa função recíproca, a gente tinha lá um x, uma restrição, x diferente de zero. Na nossa função afim, o A era diferente de zero. Na função quadrática, o A era diferente de zero. Aqui o A tem que ser diferente de 1, certo? Bom, e aí a gente tem duas situações. O A ser maior do que 1 ou menor do que 1. E para cada um desses casos a gente vai ter uma representação gráfica. Então, no primeiro caso, se o A for maior do que 1, a gente vai ter uma função crescente. Então a gente vai ter um gráfico parecido com isso, certo? Onde o intercepto y é igual a 1, que é exatamente quando x é igual a zero, certo? Se o x é igual a zero, a elevado a zero é igual a 1. Beleza, então, se o a é maior do que 1, a gente tem um gráfico crescente. Se o a é menor do que 1, essa função ela vai ser uma função decrescente e vai ter um gráfico parecido com isso. A menor do que 1. Certo? Então, são duas situações aí que a gente tem o gráfico da nossa função exponencial. Bom, e aí a gente observa alguns elementos. O domínio, todos os reais para essa função, certo? Então, o domínio, deixa eu estabelecer aqui, ó, vou colocar aqui no cantinho. Domínio de f, todos os reais. Ou seja, a gente pode atribuir a x qualquer valor. Pode ser positivo, negativo, zero, pode ser fração, etc. E a imagem, a gente observa aqui que a imagem, independente se o A é maior do que 1 ou é menor do que 1, a imagem vai ser sempre valores maiores do que zero. E não vai ser zero, porque essa potência aqui, essa exponencial a elevado a x, ele nunca vai ser zero, certo? A não ser que o a seja igual a zero. Bom, e aí neste caso, essa função aqui, ela não vai ser, nunca vai ser igual a zero. Se o a for igual a zero, isso aqui vai ser uma constante, vai ser o próprio eixo x. Bom, mas se o a maior do que 1, menor do que 1, a gente tem essa situação e a nossa imagem vai ser sempre dos reais não negativos, certo? Vai ser o R asterisco mais. Porque nunca vai ser zero, nunca vai ser negativo. Bom, e aí a gente vê
algumas características, que não é uma função nem par nem ímpar, né? O f de menos x é diferente do f de x e o menos f de x. E não é uma função limitada. Ela pode ser limitada inferiormente, mas não é limitada superiormente. Em geral, não é uma função limitada. Bom, e agora vamos ver algumas funções trigonométricas, né? Das funções elementares, que são as funções trigonométricas. A primeira delas é a função seno. Então, a função seno é uma função domínio real, que toma valores reais, definida por f de x igual a seno de x. Bom, já é uma função conhecida da maioria de vocês, e a representação gráfica dessa função é chamada de senoide, que a gente viu aí anteriormente a respeito de funções periódicas, que no caso é uma função periódica, ou seja, o gráfico ele vai se repetindo a partir de um certo período. Bom, então aqui temos a função seno, o gráfico da função seno. O gráfico, né, no gráfico aqui, com o auxílio de alguns valores específicos aí para a função seno, a gente pode estabelecer alguns pontos específicos aqui. Por exemplo, seno de zero a gente sabe que é zero, a gente for lá na tabelinha. Depois aqui temos o seno de π sobre 2 é igual a 1. O seno de π, seno de 3π sobre 2, que é igual a menos 1, aqui no eixo y. E o seno de 2π, que é zero. E aí a função começa a repetir. Então a função seno ela tem um período de 2π. A função seno de x tem um período de 2π. Por quê? A partir de 2π, a função começa a repetir todos os seus valores. Certo? E aqui para trás, na parte negativa, a gente tem a mesma situação, que menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2 e assim por diante. Certo? Então aí, a nossa função seno com o seu gráfico chamado de curva senoide. E aí a gente vê algumas características da função seno. A função seno ela tem um domínio como sendo todos os reais, ou seja, a gente pode atribuir qualquer valor para x aqui na função. A imagem dessa função é um intervalo fechado de menos 1 a 1 no eixo y, ou seja, todos os valores que a função toma vai estar nesse intervalo de menos 1 a 1, certo? Posso atribuir x aqui 1 milhão de π, por exemplo. Né? Vai ser um valor, o seno de 1 milhão de π vai ser compreendido entre menos 1 e 1. Certo? Bom, e uma característica interessante é que é uma função par. Então, neste caso, a função seno, vou colocar aqui, função seno é par. Por quê? Porque o seno de menos x é igual ao seno de x. Perdão, na verdade a função seno ela é ímpar, né? É ímpar, ó. Por quê, ó? O seno de menos x é igual ao menos seno de x. A gente vê isso daqui no gráfico. Deu uma moscada aí, mas se a gente tomar o seno de menos π sobre 2, que seria esse caso aqui, ó, a gente vê que o menos π sobre 2, ele é menos 1. Então, a gente faz assim, ó, seno de menos π sobre 2 é igual a menos o seno de π sobre 2. O seno de π sobre 2 é 1, a gente tem que colocar o sinal de menos. Então, a função seno é uma função ímpar. Certo? Porque o f de menos x é igual a menos f de x. Bom, e é uma função limitada também. Certo? A gente vê aqui que ela é limitada no intervalo de menos 1 a 1. Nunca o gráfico vai sair desse intervalo de menos 1 a 1. Então essa é a função seno. Bom, uma outra função trigonométrica elementar importante é a função cosseno. Né? A função domínio real contra domínio real, definida por f de x igual a cosseno de x. Bom, o gráfico da função cosseno ele é muito semelhante ao gráfico da função seno, só que é como se a gente deslocasse uma pequena parte aí daquela curva senoide para a gente obter o gráfico dessa função. Então aqui temos o gráfico da nossa função cosseno, que da mesma forma como a gente chamou o gráfico da função seno de senoide, esse aqui é o cossenoide. Bom, a gente vê alguns pontos importantes. O maior valor que a função vai assumir vai ser
cosseno de x é igual a 1 e menos 1. Né? Então, é uma função, já vai ser uma função limitada, da mesma forma que a função seno. E a gente vê aqui alguns pontos importantes. Né? Cosseno de π sobre 2 é igual a 0. Cosseno de π é menos 1. Cosseno de 3π sobre 2 é 0. Cosseno de 2π é 1. E aí a função começa a repetir todos os valores. Mesma coisa vale aqui para a parte negativa. Menos π sobre 2 é 0. De π, menos π vai ser menos 1 e assim por diante. Certo? Então, com o auxílio de uma tabela, a gente consegue colocar os valores aí no gráfico. Aí. Bom, e alguns elementos importantes, né? A gente observa aí o domínio, todos os reais, a imagem, assim como na função seno, é limitada no intervalo menos 1 a 1, no eixo y, ou seja, a função toma todos os seus valores aqui no intervalo de menos 1 a 1. Nunca o gráfico vai sair desse intervalo. A função cosseno é uma função par, agora sim, é uma função par, certo? Porque a gente observa aqui, ó, cosseno de π sobre 2 é igual ao cosseno de menos π sobre 2, que é 0. Cosseno de π é igual ao cosseno de menos π. Então, neste caso, a função cosseno é uma função par, porque o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Certo? Diferente da função seno, que é uma função ímpar. E também é uma função limitada, certo? Ela é limitada aqui no intervalo de menos 1 a 1. Bom, pessoal, então agora para finalizar as nossas funções elementares, temos a função tangente. A função tangente, ela vai ser um pouquinho mais sutil do que as outras funções que a gente viu. Então a função tangente, ela é uma função que tem um domínio D, agora é um domínio específico, é um domínio D, que encontra o domínio real. É uma função definida por fx igual a tangente de x. Bom, costumamos definir a função tangente como sendo seno de x dividido por cosseno de x, certo? Então a gente define a tangente como seno dividido por cosseno. E agora a gente já consegue ter uma noção de como vai ficar o domínio dessa função. Porque como a gente tem uma divisão, aqui ó, tem seno de x dividido por cosseno de x. Então a gente já tem uma restrição, como a gente viu anteriormente, para a gente obter o domínio de uma função, certo? E neste caso, a restrição aqui é de que o cosseno seja diferente de zero. Então a gente não pode ter o denominador igual a zero. Então neste caso, o cosseno tem que ser diferente de zero. E aí quando a gente pega a nossa função seno, a gente vai ter alguns valores que vão, a função cosseno, a gente tem alguns valores que vão dar zero. Em particular, a gente viu no caso anterior que, por exemplo, cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 era zero. Cosseno de menos π sobre 2 também. Cosseno de 3π sobre 2 era igual a zero. Cosseno de menos 3π sobre 2 também. E aí a gente já consegue imaginar, falar, ó, cosseno de 5π sobre 2, 7π sobre 2, 9π sobre 2, 11π sobre 2, os negativos também. E aí a gente conclui que a gente vai ter que tirar todos os números x desse domínio, desse conjunto D, a gente vai ter que tirar todos os valores de x para os quais o cosseno dá zero. E a gente observa que o cosseno de um número vai dar zero quando esse número for tipo alguma coisa π dividido por 2, certo? Em particular, esse alguma coisa, que a gente multiplica por π dividido por 2, se alguma coisa tem que ser ímpar, porque se for par, a gente vai dividir por 2 e vai ficar só. Então a gente tem que ter todos os números x da forma que a gente vai ter múltiplo ímpar de π sobre 2, certo? Então, vão ser todos os x da forma que x tem que ser diferente de número da forma 2k mais 1, π, dividido por 2. Onde k é um número inteiro. Então, o domínio da função tangente é essa daqui. A função tangente de x, certo? Porque esses valores de x que a gente está tirando são os valores que o cosseno vai dar zero. Por exemplo, substitui o k aqui por zero. Se o k for zero, o x vai ser π sobre 2. E o cosseno de π sobre 2 é zero, e isso não pode acontecer.
Então a gente está tirando aqui desse domínio todos os números para os quais o cosseno dá zero. E aí a função existe, belezinha. Bom, eu vou tentar fazer um esboço aqui do gráfico da tangente. Não é muito simples. No gráfico da tangente, a gente vai ter que marcar umas linhas verticais pontilhadas aí. Bom, essas linhas verticais pontilhadas, elas vão estar exatamente nos valores de x que dão o cosseno de zero. Essas linhas pontilhadas, elas vão ser chamadas de assíntotas verticais. Certo? Por quê? Quando a gente for desenhar o gráfico da nossa função tangente, esse gráfico vai fazer isso daqui. Ele não vai encostar nessa linha pontilhada. Ele vai chegar próximo, mas nunca vai encostar. Porque quando esse gráfico encostar na linha pontilhada, o cosseno dá zero e essa função não existe. Certo? Então, aqui a gente tem nosso gráfico para a função tangente. Então, em todo ponto onde o x é igual ao múltiplo de π sobre 2, múltiplo ímpar de π sobre 2, a gente vai colocar essa linha pontilhada, certo? Que é a nossa assíntota vertical. Bom, lá na função recíproco, a assíntota vertical era o próprio eixo y, né? Que lá a gente tinha a nossa hipérbole que nunca encostava o eixo y. Aqui as assíntotas verticais são definidas através do domínio da função. Bom, pessoal, e aí a gente vê algumas características, né? Então, o domínio da função tangente é esse conjunto aqui. A imagem é todos os reais, né? No caso aqui, a função tangente não é limitada no intervalo. Para todos os valores de x que a gente atribui para a função tangente, com exceção dos que vão dar cosseno zero, todos os valores de x do domínio vão gerar todos os valores reais. E, né, não é uma função limitada e é uma função ímpar, né? Porque o seno é par. Se a gente substituir o x por menos x, aqui o seno vai dar seno. O cosseno dá cosseno, mas o seno dá menos seno. E aí a gente vai ter menos tangente. Então a função tangente é uma função ímpar. E essas são algumas características da função tangente. Bom, pessoal, existem diversas outras funções elementares, né? Mas infelizmente a gente não dá tempo de ver todas aí. Mas existem mais funções aí que a gente pode ver, né, com o decorrer da disciplina. Bom, mas essas são as principais funções que, em geral, a gente tem que lidar aí na disciplina de cálculo, certo? Bom, pessoal, então, muito obrigado pela atenção de vocês e até mais.